Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui em mais uma semana para que a gente possa refletir um pouco sobre a palavra do Senhor, a partir do texto de Romanos, capítulo 2, dos versos 1 ao 11. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse texto, um texto importante que fala das coisas de agora e também das coisas que acontecerão. Romanos capítulo 2, versos 1 a 11 diz assim: Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Alguns anos atrás, você procurar nos jornais, você vai encontrar um juiz da nossa Suprema Corte. Ele julgou um habeas corpus a uma mulher que havia roubado uma caixa de chiclete. E ela foi condenada a 2 anos de prisão, não tendo acesso ao habeas corpus. Esse mesmo ministro que manteve essa mulher presa por 2 anos por causa de uma caixa de chiclete, e eu quero que você compreenda que eu não estou fazendo julgamento de valor sobre isso. Eu estou colocando circunstâncias parecidas para que a gente possa compreender as injustiças da vida. Esse mesmo ministro, ele concedeu, alguns anos atrás, habeas corpus a um político preso por desvio de dinheiro de corrupção. Milhões. Essas caixas de chiclete que foram roubadas, elas somavam um prejuízo de mais ou menos R$ 98. Esse mesmo ministro mandou soltar o líder do PCC. A questão não é quem é. A questão é que a gente começa a perceber com o tempo, e você sabe, que uma das grandes crises do Brasil, ela tem o tema do judiciário. O judiciário, ele compreende uma das crises hoje nacionais, por causa da sua incoerência. Porque quando a gente olha circunstâncias como essa, parecem incoerentes. Porque a gente vê 2 circunstâncias de roubo, 2 circunstâncias de pessoas que pegam alguma coisa que não eram suas. A gente pensa que o que muda de uma para outra, o ato é o mesmo, porque eles estão roubando algo que não é seu, é que um rouba milhões e a outra rouba nem R$100, nem o equivalente a R$100. Mas quando eles vão diante de um juiz, o juiz concede ao que rouba milhões a possibilidade de obter um habeas corpus, e a mulher que roubou as caixinhas de chiclete não há essa possibilidade. Parece injusto. Quando a gente ouve as notícias de pessoas que roubam milhões e recebem
autorização da justiça para cumprir pena em casa, ou mesmo elas são aliviadas das suas punições, a gente começa a perceber que há alguma coisa muito errada. A gente ouve falar hoje no nosso sistema judiciário de acusações de propinas, de recebimento de propinas. A gente vê a falta de lógica, a falta de coerência nas decisões, a defesa de amigos, julgamentos que não poderiam ser executados por alguns juízes porque há uma relação próxima entre quem julga e quem é julgado. Malabarismo para decidir algumas questões de maneiras contrárias à lei, como a gente já tem visto há muito tempo. Então todas essas coisas nos fazem entender que justiça é alguma coisa muito distante da nossa realidade. Justiça é alguma coisa que talvez a gente não experimente de uma maneira intensa. Essa não é uma questão só de agora. A gente sempre sofreu com as injustiças. A gente sempre sofreu com juízes injustos. A humanidade sempre sofreu com isso. E eu creio que o apóstolo Paulo, na sua sociedade, sofria com isso também. Julgamentos estranhos. Porque o apóstolo Paulo ele vai trazer no capítulo 1 todo um panorama de pecado, de erros, todo um panorama de imoralidade. No capítulo 2 ele vai falar, você que fica julgando essas pessoas que cometem tudo isso, cuidado, porque você também você comete coisas piores e você acha que o julgamento vai ser sobre você e vai ser sobre você também. Então quando a gente olha para todo esse contexto, o apóstolo Paulo vai trazer uma mensagem difícil de ouvir, porque ele vai dizer assim, vocês estão achando que vocês que julgam, vocês estão achando que vocês fazem as coisas, mas eu quero anunciar para vocês que haverá um dia que um julgamento se estabelecerá. E esse julgamento não será executado por um juiz qualquer. Esse julgamento não será executado por um juiz parcial. Pelo contrário, esse julgamento será executado por um juiz imparcial. Esse julgamento acontecerá no dia da ira, ele chama dia da ira do Senhor, o dia do juízo divino, mas haverá um dia em que Deus ele irá julgar todas as coisas. E é isso que o apóstolo Paulo está trazendo como informação importante. Nós precisamos tomar cuidado com a vida, nós precisamos tomar cuidado com as nossas ações, com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, com aquilo que sentimos e vivenciamos. Por quê? Porque nós seremos julgados. Haverá um julgamento. Todos nós estaremos ali assentados esperando ali o veredito do juiz. E esse juiz não é um juiz que se compra, esse juiz não é um juiz que é amigo do amigo, esse juiz ele não é um juiz que ele vai agir de acordo com aquilo que ele achar conveniente. Mas ele vai agir de acordo com a verdade, ele vai agir de acordo com a justiça de Deus. Porque esse juiz é o próprio Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está trazendo. Olha, diante de um mundo tão fora do eixo, haverá um julgamento e nós não podemos tirar os nossos olhos dessa verdade. E aí eu quero trazer algumas perguntas para que a gente reflita nessas verdades a partir do texto que nós lemos. E a primeira pergunta que eu queria que você respondesse, talvez seja importante você dar uma pausa, responder, porque eu já vou falar. Então, assim, a primeira pergunta é por que o apóstolo Paulo diz no texto que quem julga o outro é indesculpável? Do que o apóstolo Paulo está falando? Dos primeiros versos. Ele diz assim, portanto, você que julga os outros é indesculpável. Por quê? Por causa de uma razão muito simples. Por causa... porque quando a gente condena o outro, quando a gente julga o outro, o que o apóstolo Paulo está dizendo é cuidado porque você está condenando a si mesmo. Há um termo dentro da psicologia que é o termo da projeção. Projeção é um mecanismo de defesa. E a projeção é aquela ação humana
de jogar sobre os outros as coisas que estão relacionadas a nós. Então, por exemplo, isso é muito comum e claro nos adolescentes. Quando os adolescentes eles se sentem inseguros com aquilo que eles são, um adolescente se sente feio, de repente ele entra numa roda e ele começa a apontar os defeitos de todo mundo. Porque no fim das contas ele não quer que todos visualizem o defeito dele. Aquilo que o incomoda tanto que ele tem a necessidade de entrar numa roda e ficar apontando defeitos dos outros para que ninguém em momento algum venha perceber o dele. É uma projeção. Eu projeto no outro aquilo que me incomoda. Eu jogo sobre o outro aquilo que está sobre mim. É uma mulher, por exemplo, que ela entra num ambiente e ela se depara com uma mulher que ela acha linda, que ela acha bonita, que ela acha atraente. E de repente ela começa a brigar com o seu marido porque o seu marido não pode olhar para aquela mulher, porque o seu marido não pode ser atraído por aquela mulher. Mas na realidade, às vezes o rapaz nem a viu ainda, mas essa é uma questão dela, que está na cabeça dela, e ela está apenas projetando no outro. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: cuidado você que julga, porque você é indesculpável, porque você está apontando sobre o outro os defeitos que estão em você. Você fica ali tentando trazer à luz os defeitos, os erros dos outros, mas você está escondendo os mesmos defeitos que você pratica, e são os mesmos. Só que o problema é que você esconde dos outros, mas você não esconde de Deus. Porque você acha que se você julgar o erro dos outros, as coisas não acontecerão e não virão contra você. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: você deveria ser o primeiro a ter misericórdia, mas você será indesculpável porque você julga o seu irmão por causa do cisco do seu olho, mas você não percebe que tem uma trave no seu próprio. A gente julga os outros pelas coisas pequenas, mas às vezes a gente não percebe que nós fazemos coisas terríveis e muito piores. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que quem julga o outro, quem já estabelece um peso sobre a vida do outro, quem já estabelece ali as circunstâncias, o que deve acontecer, quem impõe juízo sobre o outro, cuidado, porque você será indesculpável. A Bíblia diz que aquele que agir com misericórdia será julgado com misericórdia. Entendeu? É por isso que na oração do Pai Nosso você tem aquela fala maravilhosa: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, Senhor, faça comigo aquilo que eu estou fazendo com os outros. Essa é a realidade da palavra. Então, nós precisamos ser misericordiosos e nós precisamos tomar muito cuidado com essa prática natural do ser humano de ficar julgando as pessoas e as questões. Segunda pergunta importante é: com base em que Deus julgará as pessoas no juízo final? Com base em que Deus vai julgar as pessoas no juízo final? E aí, os versos 6 a 13 dão algumas dicas, o verso 16 dá uma dica. E eu queria que você desse uma pausa agora e você desse uma lida nesses textos, do 6 ao 13 e o verso 16. Porque eles vão nos dar uma dica da base que Deus vai utilizar para julgar as pessoas nesse dia do juízo. Diz assim: o texto começa dizendo que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Em outras traduções, a cada um segundo as suas obras. Deus vai retribuir a cada um de acordo com aquilo que fizeram, de acordo com aquilo que praticaram. Mas olha só que coisa interessante. No verso de número 7, diz que ele dará vida eterna àqueles que fizeram bem. Mas haverá ira e indignação para os que rejeitaram a verdade pela injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que praticar o mal. Então, assim, a retribuição da ação do bem pelo mal, do bom procedimento, do mau procedimento, quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, ele está no momento dando alguma introdução. Porque a pergunta que você pode me fazer agora é a seguinte: mas pastor, a salvação, ela é pelas obras ou é pela fé?
Porque pelo que me parece nesse texto, nós estamos caminhando pelo entendimento que é pelas obras. Mas eu quero lembrar você que esse texto é uma introdução. Quando você lê Romanos, você percebe que não é pelas obras. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que as suas obras, elas vão apresentar a fé que você tem. Vocês serão julgados pelo procedimento de vocês. Porque ou vocês vivem pela fé, ou vocês vivem por palavras, por narrativas. Hoje é muito comum essa palavra narrativa, né? Tem muita gente que estabelece narrativas, mas as suas práticas são completamente contrárias. A gente vê isso no mundo da política, no mundo dos negócios, onde as pessoas estabelecem narrativas, mas de repente as suas práticas são completamente contrárias a tudo que foi dito, a toda a história que foi contada e criada. Os judeus, eles tinham lindas narrativas, mas os seus atos, as suas práticas, elas não condiziam com as suas narrativas. Então, quando a gente lê o capítulo 1 de Romanos, a gente percebe que no primeiro capítulo o apóstolo Paulo está falando aos gentios, cristãos gentios, aqueles que ainda estão sendo contaminados pelo mundo. Mas quando você olha o capítulo 2, você vê que o foco muda. Ele começa a falar com os judeus cristãos. Ele começa a falar com a igreja ali. E essa igreja é composta por judeus. Tanto que ele cita os judeus a partir do verso 17. Então é muito importante que a gente compreenda, né, que Deus julgará com base nas nossas ações. Mas as nossas ações, elas são pautadas pela nossa fé. É por isso que Tiago trata muito bem essa realidade entre fé e obras. Né? Mostra-me a tua fé, que eu mostrarei as minhas obras pela minha fé. Porque eu posso falar que eu tenho fé, eu posso ficar ali. Aliás, a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermos. Olha a fé dessa pessoa. Mas Deus dirá: apartai-vos de mim, eu nunca te conheci. Porque a fé, ela apresenta outro tipo de obra. Ela apresenta outras características. Ela apresenta o amor. Né? Por isso que 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo trata isso com maestria, porque ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria, nada me aproveitaria. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse a capacidade de mover uma montanha, sem amor nada valerá. Porque há características mais importantes. Então isso aqui eu gostaria de deixar claro para você, porque isso é muito importante. Qual será a recompensa de quem pratica o bem e de quem pratica o mal? Ou seja, de quem pratica o bem, ele deixa claro aqui, a vida eterna. Mas de quem pratica o mal, ira, indignação, tribulação e angústia. E ele vai dizer um negócio muito interessante depois, que ele vai falar assim, primeiro para o judeu e também para o grego. Se vocês acham que o judeu será tratado diferente, não. Esse juiz, ele é imparcial, não haverá parcialidade. Ele tratará todos igualmente, de acordo com o seu justo juízo, com aquilo que ele já nos disse. Então esse é um cuidado que a gente... porque os judeus falam: não, porque nós somos o povo de Deus, está tudo... Não. Isso aqui é importante, irmãos. A nação dos judeus, de Israel, essa nação que hoje ela existe, mas ao povo de Deus. E a igreja de Cristo é o povo de Deus. Tá? Isso aqui a gente não pode confundir essas coisas. Mas os judeus são um povo abençoado. São um povo escolhido, um povo que vive ali uma loucura, porque eles são cercados por povos que o odeiam, mas ao mesmo tempo subsistem bem, se defendem e Deus os protege. Porque se não fosse Deus, eles já tinham sido eliminados faz tempo, se não fosse a bênção de Deus. Quarta pergunta: qual a condição de julgamento daqueles que não conhecem a lei e daqueles que não conhecem a Cristo?
Porque aí vem uma outra questão. Bom, tudo bem, nós vamos ser julgados pelas nossas obras, a partir da nossa fé, mas a pergunta que nos vem à mente, aliás, o texto fala sobre arrependimento, daqueles que conhecem a bondade de Deus se arrependem, mas a pergunta é, e aqueles que nunca ouviram falar? E aqueles que não conhecem a lei? E aqueles que nunca ouviram falar de Cristo? Como é que vai ser o julgamento dessas pessoas? E aí, quando a gente olha para o texto, a gente vê que o texto contempla essas coisas. Porque lá no verso 12 ele vai dizer: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Aí ele vai dizer: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Olha que afirmação forte. Não são aqueles que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Não são aqueles que vão no domingo, toda semana, que vão toda semana, todo domingo na igreja. Não são esses que são justos aos olhos de Deus. Não são aqueles que vão à igreja todo dia que são justos aos olhos de Deus. Não são aqueles que leem a Bíblia todo dia que são justos aos olhos de Deus. Então, assim, quem que é justo aos olhos de Deus? Mas os que obedecem à lei. Não são justos aqueles que conhecem, são justos aqueles que obedecem. Esses são aqueles que fazem a Bíblia virar poder. Porque eles não fazem da Bíblia só letra, eles fazem da Bíblia poder. Então é muito importante que a gente perceba que aqueles que não conheceram a Cristo não serão julgados pela própria lei. Ele vai continuar dizendo, presta atenção, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente, verso 15, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Aqueles que não conhecem a lei, mas de repente elas colocam a lei em prática, elas o colocam porque há uma lei divina gravada nos corações. E ele vai dizer, olha o que ele continua dizendo: disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Porque a lei, de repente a pessoa não a conhece, mas há uma lei que está pautada no coração. Deus escreveu essa lei no coração do homem. Nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, nós temos o seu DNA. E há questões que não estão relacionadas a uma lei clara. Tem um livro que eu li uma vez, o Totem e Tabu, que ele faz uma pesquisa em várias tribos indígenas. E o autor do livro ele vai dizer, olha, em várias tribos que não se conhecem, tribos que nunca tiveram contato com os seres humanos, duas coisas são muito claras. O totem, que é a figura, uma figura símbolo da aldeia, até uma figura de força, de religiosidade, e uma segunda, que é o tabu. Que ele fala, todas essas aldeias, por mais que não haja contato entre elas, há um tabu em que a família não pode se relacionar. O filho não pode casar com a mãe, o pai não pode se relacionar com a filha. É uma lei interna, está no coração. Tribos indígenas que não conhecem Deus, mas atribuem a criação do mundo a um ser superior e o adoram. Quem que é esse ser superior que criou todas as coisas? Quem que é o Criador? Deus. É lógico que eles não vão chamar de Jesus, eles nem conhecem a história de Jesus. Mas eles sabem que tem um Criador. É por isso que o salmista no Salmo 19 vai dizer que os céus declaram, os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento proclama, anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite. Ou seja, o que o salmista está dizendo é que quem olha para a criação consegue enxergar o Criador, porque o Criador se revela através da criação. E esse Criador não se revela através da criação, ele se revela através das leis que ele estabeleceu em nossos corações.
E ele fala, e ainda essa lei dos nossos corações ela é confirmada pela nossa consciência. A nossa consciência confirma. Ora, ele vai dizer justamente isso, ó. Ora, os nossos pensamentos nos acusam, ora eles nos defendem. É a consciência divina em nós, né? Isso tudo vai se ver no dia em que Deus julgar todos os seres humanos, todos os homens, todas as mulheres, mediante, aí ele vai dizer, mediante Jesus Cristo. Última pergunta. Quando você pensa no juízo de Deus, como você reage? Você fica leve ou você fica angustiado? Por quê? Não, quando eu penso no juízo divino, eu fico mal, hein? Eu fico triste, eu fico pesado, fico preocupado, porque assim, vai que eu não entro no reino dos céus, vai que eu não recebo a vida eterna. Ou quando você pensa no juízo divino, você fala assim, poxa vida, eu quero tanto chegar esse dia. Eu sei que não será fácil olhar para quem eu sou diante de Deus. Mas eu sei que em Cristo Jesus Deus me receberá nos tabernáculos, nas moradas eternas. Tudo é por Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro, o selo do Espírito, é aquilo que vai nos dar a tranquilidade de passar pelo juízo. A hora que Deus olhar para nós, estará lá a marca, o selo do Espírito, e Ele dirá a nós, vinde a mim, benditos de meu Pai, vinde a mim, benditos, no caso, para o reino que eu vos preparei. É essa a realidade. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que esse dia será um dia de grande choro, de ranger de dentes. Porque alguns ouvirão a dura frase, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Ah, mas em teu nome expulsamos demônios. Mas eu não te conheci. Não, mas em teu nome eu fiz sinais e maravilhas, mas eu nunca te vi. Não, mas em teu nome, olha, eu fiz gente ser curada. Ele falou assim, mas foi só por causa do meu nome, mas o problema é que eu nunca te conheci. A gente nunca esteve junto. Você sempre fez essas coisas por você. Você sempre usou meu nome em vão. Você usava a autoridade do meu nome, mas você não vivia na autoridade e na submissão ao meu nome. Então fica aí a dica. Que Deus encontre arrependimento em nosso coração, porque é isso que o texto fala. Ele fala assim, no verso 4, ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? E é o arrependimento a chave para que a gente possa estar diante dele, no tribunal de Cristo, arrependidos, dizendo, Senhor, eu acreditei em Cristo, que Ele levou os meus pecados e hoje eu tenho acesso à vida eterna. Então é isso. Que Deus te abençoe, que Deus alimente a sua vida, que esse texto seja um texto abençoador para a sua vida e para o seu coração. Um grande abraço a todos e eu gostaria de orar antes da gente encerrar. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos lembra que um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo nós daremos conta de todas as coisas. Nós diremos como foi, nós veremos como foi. Mas, ó Deus, nós estaremos em paz, porque o sangue do Cordeiro nos perdoou de todo pecado. Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, fez o sacrifício e os nossos pecados nele foram perdoados. Nós cremos em Jesus, nós cremos no seu sacrifício, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós descansamos no teu perdão e na tua provisão. Obrigado, Deus, por tudo, pelo dia, continua nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.